Sou eu ou é o guia? O seu Zé Pelintra aqui no terreiro, ele sempre explica: se falou besteira é você. Se falou uma coisa inteligente, com certeza é o guia. Mas é claro, ele coloca o quê dele, que só ele mesmo tem, um molho. E essa é uma pergunta muito comum dentro da Umbanda, principalmente quando alguém está começando a incorporar. E se ela quer saber se ela está incorporando certo ou se ela está incorporando a entidade certa. Hoje eu quero te convidar a levar essa pergunta para um lugar mais profundo. Será que essa voz que você ouve na sua cabeça, no silêncio, é a sua intuição? Ou é só a sua cabeça querendo comandar tudo? Ou pior, será que é um obsessor? Assiste esse vídeo até o final, que eu vou falar quando você deve suspeitar que é uma obsessão que está tentando se apropriar de você. Oi, eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista há mais de 22 anos dentro da Umbanda, e eu tenho aqui um caminho para que você possa desfrutar, encontrar uma estrutura, sim, à base de um fundamento mais pé no chão, e você consiga ter aí uma estrutura melhor num patamar espiritual. Se você quer ser o patrocinador deste vídeo, você pode ser o patrocinador deste vídeo de duas maneiras. Adquirindo os produtos Beleza de Padilha. Olha esses brincos, gente. Ai, eu sou muito apaixonada nesses brincos. Olha o modelo de rosa azul. Esse aqui é limitadíssimo, gente. Acabando, não tem mais. E eu não encontro nem no fornecedor, pra você ter noção. Olha a rosa branca, gente. Ai, lindo, lindo, né? Lindo. E temos esse modelo também da rosa vermelha que vocês veem bastante por aqui. Para você adquirir algum dos nossos produtos Beleza de Padilha, é só acessar o nosso site, que é esse link que está aparecendo aqui na tela. E também, se você quer atendimento oracular, quer alguma consulta particular, quer descobrir o seu Exu, quer saber o que o seu Exu prefere para que você coloque na firmeza dele, ou se você quer um atendimento para saber se tem algum tipo de trabalho que pode ser feito para ajudar na sua situação atual, acessa o perolaiemanjá.com.br, que a gente oferece valores acessíveis para que vocês possam ter aí os seus atendimentos. O que a gente tem que entender é que nem toda voz na cabeça é um guia espiritual. Mesmo que essa voz ela venha assim com muita firmeza, mesmo que você fique com certeza absoluta, nem toda voz da cabeça vem do seu Exu, da sua pombagira, do seu preto velho. Muitas vezes pode ser só ego disfarçado de espiritualidade. E por isso que agora eu vou apontar para vocês 3 pontos para reforçar para você como que você pode distinguir um de outro. Aqui eu quero colocar alguns tópicos que são os mais importantes para que você possa se atentar e observar as diferenças. Então, em primeiro tópico, essa voz na sua cabeça, ela só fala aquilo que você deseja ouvir? Um guia, uma entidade espiritual, ela vem para a nossa vida para ensinar a gente, para que a gente possa evoluir. O que faz mais sentido é a gente ter um confronto. Porque se nós precisamos aprender algo pela situação viva que estamos, encarnados que estamos, isso quer dizer que nós somos o quê? Errantes. Então aquilo que a gente deseja no nosso íntimo, aquilo que preenche, mesmo que às vezes você fique assim, eu não gostaria que isso acontecesse, mas lá no fundo você sente como se você quisesse que aquilo acontecesse, é por quê? É porque é, na verdade, a sua vontade que está gritando ali dentro. Um guia espiritual de verdade, ele vai te confrontar. Ele vai mostrar para você o que precisa ser mudado e não o que você quer manter. Então, essa voz na tua cabeça, se ela só te leva pro caminho mais fácil, se ela só te leva pro caminho mais confortável, pro caminho onde você não tem que fazer nada, pode ser só a sua mente tentando evitar alguma mudança, tentando evitar alguma transformação e evitando algum amadurecimento. Em toda essa trajetória dentro da Umbanda, muito dificilmente algum guia veio para me dizer aquilo que eu de fato queria ouvir. É muito pelo contrário, na verdade. O segundo ponto, vamos lá. O guia, ele fala com a gente com firmeza e ele não grita. É uma energia, assim, muito mais serena. É uma energia muito mais calma. Quando vem uma intuição de um guia, geralmente ele só fala uma vez. E o que ele fala na segunda vez, no máximo, é te avisei. Então, dessas vozes na cabeça, quando ela é serena, quando ela é direta, mesmo quando a mensagem é dolorosa, mas ela não causa desespero, porque eles trazem a mensagem, mas também trazem o suporte para você poder lidar com ela. A entidade, ela é sucinta, ela é direto ao ponto. Agora,
Se o que você sente vem com ansiedade, com urgência, com angústia, com inquietação, aí pode não ser o guia. É mais provável que seja ou um obsessor ou o seu próprio ego. Em terceiro lugar, um guia, ele não mente. E ele não sustenta uma ilusão que a gente possa estar carregando. Ele sempre vai preferir mostrar o caminho real. Então, se a orientação que você está recebendo por essa intuição, por essas vozes na cabeça, te afasta da verdade, te afasta de responsabilidades e principalmente se ela te coloca como uma vítima da sociedade, como uma vítima do mundo, pode ter certeza que não é um guia. Porque uma posição de vítima ela é muito confortável. Ela faz com que a gente pare de fazer as coisas, a gente não precisa fazer nada, a gente só precisa da justiça divina e que Exu venha, interceda pela gente e salve. E é como se é uma zona de conforto para que você não tenha que fazer nada. Deixa que os outros trabalhem para você em cima do seu problema. Isso é como se fosse uma forma da mente querendo justificar o que ele ainda não quer mudar. Às vezes ele até quer mudar, mas ele não quer fazer nada para isso. Ele quer que caia nas mãos dele, caia no colo dele, tudo feito, tudo pronto, tudo realizado. Eu acho que o que fica mais implícito aqui é que guia espiritual não mima. Ele te fortalece, mesmo quando dói. Compreenda que a dor é um dos instrumentos para te amadurecer, para fazer você crescer e fazer você alcançar um novo patamar. Através dessa dor é que você vai se tornar algo melhor. Eu usava esse exemplo há um tempo atrás, não faz tempo que eu não uso, então vamos utilizar ele aqui agora que ele cabe perfeitamente. Um diamante, gente, ele parece uma pedra comum. Chega a ser até uma pedra feia quando você encontra muitas vezes ele na natureza, no seu estado bruto. E para ele ficar bonito, ele precisa ser lapidado. São necessárias milhões de facetas para que ele reflita daquela maneira lindamente. E para ele ser lapidado, precisam bater, dar porrada nele, mas porrada bem forte, porque o diamante é um dos elementos mais rígidos que existem. Então, quando a gente vai trazer essa perspectiva para nós como humanos, são pancadas que a gente vai levar. Pancadas atrás de pancadas para um propósito, o propósito da gente se lapidar e ficar belo perante a ótica espiritual. A reiterar, repetir sim, o guia não mima, mesmo quando dói, mesmo quando a gente não quer escutar. E você sabe que isso me fez lembrar de outra coisa que aconteceu comigo. E nossa, eu tenho até uns circuiticos de lembrar disso, porque eu tinha muita raiva de um cara que ia no terreiro. Essa raiva tinha motivo, sabe? Ele mentia muito e na cabeça dele, ele tinha aquela ilusão de que todas as mulheres do mundo estavam afim dele. E aí ele ficava espalhando isso pra todo mundo, inclusive de mim, gente, de mim. Por isso que eu não gostava dele, sabe? E aí um dia a minha herê veio em terra, incorporou, e ele fez questão de vir na direção dela. Por causa desse comportamento dele, eu não cumprimentava mais ele que nem todo mundo, né? Normalmente eu cumprimentava as pessoas com beijo, abraço e tal. Mas pra ele, no máximo, eu apertava a mão. Pra que não ficasse, né, essa fofoca, né? Porque às vezes, sei lá, na cabeça dele falou assim, olha, você viu como ela me abraçou? É porque ela está interessada. Então, gente, eu parava. E eu parei até de ser simpática, pra você não saber. Eu tava cumprimentando assim as pessoas, oi, tudo bom? Oi. Chegava nele e fazia assim... Oi, todo mundo, sabe? Daquele jeito assim, bem seco e bem escancarado, para que ficasse bem claro o meu desconforto. Mas aí, quando eu tava incorporada com a minha criança, gente, quando ele veio na direção dela, ela simplesmente abriu um belo de um sorriso e deu um abraço mega apertado nele. E assim, enquanto isso estava acontecendo, eu tava me contorcendo por dentro. Eu acho que eu aprendi o verdadeiro significado de se revirando no túmulo, porque foi assim que eu me senti. Se tem uma coisa que os nossos guias têm é personalidade. Eles não vão baixar a personalidade deles por causa daquilo que a gente está sentindo. Eles não vão falar aquilo que a gente quer ouvir. Eles não fazem isso nem quando a gente está incorporado e manifesta claramente o nosso desconforto. É eles, é a percepção deles e são eles ali naquele momento. Eles não vão fazer isso no seu dia a dia. Eles não vão pensar, ai, coitadinha, deixa eu fazer do jeito que ela quer, porque coitadinha. Não vão, gente. Eles não têm esse tipo de comportamento. Eles não vieram pra cá pra ter pena, pra ser uma bengala, pra ser aquele que mima. O seu Zé fala uma coisa clara. Ele fala assim, eu não sou babá de ninguém. Não sou babá de ninguém.
Eu tenho aqui um trabalho para fazer e eu vou executar esse trabalho. Quem quiser vir, que venha. Quem não quiser vir, eu não vou fazer nada, eu não vou fazer por você. Você que precisa lutar por você. Você que precisa lutar pela sua compreensão, pela sua evolução. E muito provavelmente você está se perguntando, tá, e como saber quem é um obsessor? No meu ponto de vista, o que aumenta a suspeita para que possa ser um obsessor, essas vozes na cabeça, é quando essa voz ansiosa, ela insiste, ela não é uma insistência, é uma perturbação. É literalmente aquela voz intrusiva, que não deixa você pensar em mais nada, que vai ficar o tempo inteiro ali tentando bombardear a tua mente com aquele mesmo recado. Mas só que isso piora. Porque quando você começa a fazer o que essa voz ficou martelando na tua cabeça, aí ela pega e do nada, do neidas, muda de ideia e começa a criticar tudo aquilo que você tá fazendo e começa a falar que você tá fazendo errado, porque você é uma pessoa ruim, porque você é uma pessoa que não presta, porque como que você fez isso, como que você não pensou que poderia ter dado errado, como que você não pensou que aquilo poderia acontecer? Porque na verdade, o intuito dessa voz não é te guiar, não é te fortalecer, é fazer você prevalecer perdido, porque só perdido ele continua te influenciando e podendo sentir que tem poder sobre algo, que no caso esse algo é você. O obsessor precisa que você permaneça na escuridão e que você não se conecte com os seus guias, que são clareza. Então ele vai trazer obscuridade, vão trazer dúvidas, medos e falta de direcionamento. Então, da próxima vez, quando você escutar, sentir, tiver uma intuição, alguma percepção, silencie, faça silêncio. Porque o silêncio nesse momento vai ser o maior aliado para você. Pelo silêncio é que você vai prestar atenção nos detalhes entre o que você está sentindo com aquela mensagem. Se é uma mensagem ansiosa, se ela está repetindo, se ela está gritando, se ela está insistindo ou se só veio um recado único, que não se repete de jeito nenhum. E como eu disse, às vezes só vem depois. Eu avisei. Quem quer ouvir precisa de maturidade para escutar. Lembra que muitas vezes não vão ser coisas agradáveis de ouvir e vai ter que ter muita coragem para agir da maneira certa. Me conta aqui nos comentários, você já confundiu alguma vez esse recado de intuição com, na verdade, um pensamento intrusivo de um obsessor ou até mesmo da sua própria mente? Como que você costuma diferenciar o que vem da sua cabeça e o que vem da espiritualidade? Eu sempre falo, ouçam as vozes da cabeça, se elas não prejudicarem nada ou ninguém. Quero trazer aqui algumas perguntas que a galera deixou ali na minha caixinha do Insta. Me segue lá no Insta, meu amor. A Vi, lá no Insta, ela perguntou como saber se alguém é falando ou se é só loucura da minha cabeça. Eu já trouxe, né, aqui nesse vídeo todos os pontos, os tópicos que você tem que analisar. O ideal é que você volte, vá assistindo, vá compreendendo para você ir absorvendo esse conhecimento e aí poder aplicar na prática. Mas, em resumo, no momento que você ouvir, que você tiver intuição, silencia e presta atenção nesse momento. É como se alguém estivesse falando com você e você precisasse ter foco, muita atenção naquilo que essa pessoa está falando. E agora eu vou falar sobre uma conversa que eu tive com um cliente meu de oráculo, que ele, nesse final de semana, dessa Páscoa agora, ele acabou tendo umas situações e ele acabou explicando algumas questões que acontecem com ele. Lembrando que no caso dele tem uma questão a mais, que ele estava utilizando medicamentos para a cabeça, não sei qual que é o diagnóstico que foi dado a ele, mas esses medicamentos estavam interferindo no nível de consciência e também podem estar interferindo nas ações e tudo isso foi colocado aqui, tá? Ele diz que houve ruídos à noite antes de dormir dentro do ouvido. E ele disse que ele já se consultou com 2 pessoas diferentes de alguns objetos estranhos que têm aparecido na casa dele. E essas pessoas falaram que é a mãe dele que tem colocado isso lá para desestabilizar ele, mental e emocionalmente. Então a gente tem um caso de uma pessoa que toma medicamento para ter equilíbrio por conta de alguma questão que algum médico diagnosticou, mas eu não vou diagnosticar nada, apesar de que o médico diagnosticou ele falando que ele tem síndrome de abstinência descontinuada do remédio, tá? Ele tomava medicação desde os 7 anos de idade, mas ele também acredita que existe uma mediunidade e eu também não descarto isso, mas também não afirmo que seja por isso, tá? Então, como que foi a minha orientação para ele poder observar isso? Eu quero trazer de exemplo para você, caso você passe por uma situação parecida. Lembra? Espiritualidade com o pé no chão.
Perguntei: boa tarde, pode ser sim sinal de alguma espiritualidade, depende muito do que você sente na verdade. Se existe desconfiança, existe intuição. Como são essas intuições? Elas ficam repetindo mesmo muitas vezes ou só te trouxeram a desconfiança apenas uma vez? Essa desconfiança no caso que ele tinha a respeito da mãe. Aí ele falou a respeito de ruídos, falou de muitas coisas e acabou não me respondendo objetivamente a pergunta. Eu falei: esses sons que você escuta, eles são sons que te atordoam ou não trazem nenhum desconforto? Vou tentar explicar um pouquinho para que você possa ter um norte. Se você tem essa clareaudiência, a gente tem que descobrir se é um guia, se é um obsessor ou se é você mesmo. Se o som te angustia e não fala nada, pode ser um obsessor. Caso seja um recado de uma única mensagem que não se repete e silencia, pode ser um guia. E temos o caso de ser um fenômeno fisiológico por conta da medicação causada pelo próprio corpo em si. Por exemplo, quando você encontrou o copo, você deve ter tido uma primeira impressão. Tive um estalo de que foi sua mãe e esse estalo ficou se repetindo sem parar ou foi uma mensagem única? Nesses momentos é bom silenciar e sentir para que a gente possa analisar como é a intuição/recado. Se você perceber que foi um recado único, foi o seu guia, aí você pode dar como confirmado. Quebra o copo na rua, passa um ovo no seu corpo, quebra o ovo cru na encruzilhada e faz as suas proteções. Se perceber que é uma voz ansiosa que fica repetindo muito, aí é obsessor. Então você deve proceder com uma defumação na casa, lava a casa com ervas e toma banho de descarrego e usa alho ou pimenta no bolso para proteção. No último caso, se tiver descartado as opções anteriores, aí é você mesmo. Volta a tomar a medicação enquanto aprende a fechar o corpo. Depois de se sentir preparado e com o aval do médico, aí sim, se necessário, interrompe a medicação. Observação: a medicação não atrapalha o desenvolvimento mediúnico. Quando temos uma fragilidade no nosso corpo, o remédio vem como um repositor que equilibra essa área, o que ajuda a ouvir melhor a espiritualidade. Então, é uma análise praticamente clínica. Inclusive, esse tipo de atendimento, eu cobro para fazer esse tipo de atendimento. Mas como eu vi que essa pessoa estava ali me mandando muitas mensagens e acabou me chamando a atenção, eu estava dentro do mercado, inclusive, né, na hora. E eu peguei o Uber e a Uber me reconheceu e chorou no carro e tudo, enfim. Mas aí, gente, eu falei, não, deixa eu responder porque essa pessoa tá precisando, né? Mas eu, inclusive, faço essa mentoria, onde eu pego e mostro pra pessoa de uma maneira sucinta, de uma base, para que ela possa aprender, compreender e seguir. Então, tem o seu diário mediúnico e, ó, eu pretendo já liberar essa semana o Caminho do Axé. Vai estar disponível só o primeiro módulo e vou começar a fazer as gravações dos próximos módulos. Então, meu bem, fica de olho, porque a gente vai liberar o Caminho do Axé agora aos poucos novamente, para que você possa desfrutar desse conteúdo que tem essa mesma base que eu trago aqui gratuitamente para o meu canal. Só que no Caminho do Axé tem tudo muito estruturado, tem a base do começo, meio e fim, coisas que a gente não consegue fazer aqui no YouTube, infelizmente, né? Ao tópico, tenha esse raciocínio de início, meio e fim e como seguir, orientações de como seguir, por que fazer tal coisa. Tá? Então eu quis trazer esse exemplo aqui para que vocês possam ver como que é mais ou menos na prática, porque é muito interessante a gente ouvir isso teoricamente, mas e na prática? Como que é feito ali? Como que eu devo proceder? Como que eu devo pensar? Esse é o norte para você. Bom, eu espero que você tenha gostado, muito axé pra você. Olha os nossos brincos, acessa lá na loja Beleza de Padilha, tá? Tem esses modelos e muitos outros modelos de outras cores. Tem lilás, tem roxo, tem rosa amarela também. Temos vários modelos que são edições limitadas. E também, se você quiser atendimento comigo, é só acessar perolaiemanjá.com.br. Um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!